Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia, dando continuidade aí no nosso projeto. Hoje, o Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que se tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e vendo não compreendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhe então outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então este joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. Os servos deles disseram: Pois, quer que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai-os no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham os seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado.
Tudo isso, disse Jesus, por parábolas às multidões, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei as parábolas da minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-lo na fornalha de fogo, ali há pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscou boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, o que apanha toda qualidade de peixes, estando cheia, puxam para a praia, sentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Amados, esse texto maravilhoso que nós lemos de Mateus capítulo 13, ele vai falar de algumas parábolas. Ele vai falar depois quando Jesus retorna para sua pátria, para sua terra, né? Onde ali eles não creram em Jesus, porque ali eles diziam: mas esse Jesus não é o filho de José, o carpinteiro, não é filho de Maria? Maria não tem mais um tanto de irmão, não é mais tanto, não são pessoas tão simples, tão comuns. Como que vem essa sabedoria tão grande dele? E Jesus não pôde operar ali muitos outros milagres por conta dessa incredulidade, por conta deles olharem para a família. Primeira lição que eu quero começar de trás para frente de Mateus 13 é que nós precisamos entender que nós não podemos julgar as pessoas pela família delas. Porque não importa qual família você veio, não importa qual o passado da sua família, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe. Claro que você, na questão de ministerial, você vai olhar e ver se tem linhagem, descendentes, né, eclesiásticos, esse tipo de coisa. Você pode observar, que nem teve observando na escolha de Timóteo, olha sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, o exemplo delas, mulheres fiéis. Mas algo que Jesus ensina aqui, que nós não devemos observar e julgar as pessoas, tá? Pela família, pelo passado, Não, Jesus ele não trata as pessoas assim. Jesus, ele usa quem ele quer, ele escolhe quem ele quer, tá? E ele age da maneira que ele quer. Uns podem ter uma boa referência de família, outros podem não ter e podem ser utilizados, podem ser grandes na presença do Senhor, porque quem conclui e faz a obra é Deus. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu quero comentar em rápidas palavras é acerca
é acerca das parábolas. Primeira parábola que Jesus aqui cita é a parábola do semeador. Muita gente não entende, tá? As parábolas, não entendia a parábola na época. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre as parábolas de uma maneira equivocada, tá? Então assim, ó, eu vou tratar com vocês aqui, esclarecer algo de maneira perfeita da parte do Senhor, tá? Primeiro ponto a respeito da parábola que nós precisamos entender biblicamente é que Jesus falava por parábolas, não era para facilitar o aprendizado de quem estava ouvindo, não. Então é o primeiro erro que as pessoas cometem biblicamente, é quando elas dizem que Jesus falava por parábolas para facilitar, tá, o entendimento das pessoas que estavam escutando. Ah, porque ele falava, porque daí ele usava termos ali deles na hora, então ele era de fácil compreensão. Isso é equivocado, essa ideia é uma ideia errada e a Bíblia revela que essa ideia é uma ideia errada, tá? Por quê? Porque o profeta Isaías, ele fala que o povo da época era aquele povo que era obstinado e eles não estavam preparados para ouvir. Então eles tinham ouvidos e não ouviam, eles tinham boca e não falavam, eles tinham olhos e não viam, eles tinham tudo, mas eles não entendiam. Então Jesus, ao contrário, Jesus falava por parábolas, simplesmente para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Por quê? Porque eles, tendo tudo isso, eles fecharam os ouvidos e não quiseram ouvir, não queriam enxergar, tá? Isso a Bíblia vai revelar. Então Jesus ensinava por parábolas porque aquelas pessoas que verdadeiramente queriam ser discípulos, queriam entender, queriam se achegar em Jesus pela essência de Deus, eles iam até Jesus e pediam: Jesus, ó, nós não entendemos, por que o Senhor fala por parábolas? Nós não entendemos as parábolas. Aí Jesus dizia: então, eu vou explicar para vocês. E toda a explicação das parábolas é dada àqueles que realmente queriam compreender e entender, tá? Mas Jesus falava por parábolas para que os demais não compreendessem realmente e somente os interessados verdadeiramente se achegassem a ele e pudessem compreender. Então esse é o princípio. Nós vemos isso logo na primeira parábola que Jesus fala, ele cita o profeta Isaías e ele diz, né, que porque eles, e ouçam com os ouvidos e compreendam com os corações e se convertam e os cure, mas o coração desse povo está endurecido. Então, por estar endurecido, Jesus falava por parábolas, porque eles não iam entender mesmo. Mesmo se Jesus falasse abertamente, o coração deles já estava endurecido, eles não queriam compreender, eles não queriam se converter, eles não queriam ser curados. Então Jesus falava por parábolas, dificultava, e somente aqueles que desejavam a cura da vossa alma e seguir uma nova vida mesmo com o reino de Deus, procurava Jesus, e Jesus então dava a interpretação da parábola. Depois Jesus vem, que ele interpreta essa parábola, ele fala da parábola do joio, que é muito interessante também, e ali Jesus explica o que significa a parábola do joio e do trigo, fala sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, e Jesus dá a interpretação para eles de tudo isso, tá? E eu achei interessante que no final, quando ele vai se falar assim, falar das parábolas, ele diz: publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, abrirei as parábolas à minha boca e publicarei. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então assim, Jesus falava por parábolas porque só quem realmente queria viver uma vida diferenciada no reino dos céus, eles se achegavam a Jesus pedindo explicação das parábolas, que a gente possa entender isso, tá? Por quê? Porque os profetas, eles falaram acerca da dificuldade que a palavra tinha de entrar no coração, tanto do povo da época, dos profetas, quanto do povo da época de Jesus. Então Jesus, ele conclui falando assim, que é lindo isso, guarda no teu coração. Jesus conclui dizendo assim: olha, os profetas, a vontade que eles tinham de ouvir as parábolas da minha boca era grande, mas eles não tiveram esse privilégio. Eles profetizaram acerca das parábolas, mas não tiveram a oportunidade de ouvi-las, mas eles queriam, tá? Então todos esses profetas Isaías, os demais profetas que falaram sobre as parábolas que Jesus traria e revelaria coisas ocultas de Deus, eles queriam viver na época de Jesus para poder ouvir as parábolas do Mestre. Amém? Deus abençoe.